Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu
lugar. O meu lugar. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Muito obrigado pela sua presença, por exercer comigo o ministério aqui do aconselhamento, da palavra, e ajudados por esse lindo instrumento Yamaha, que é uma gentileza da Spala, a maior distribuidora, vendedora de instrumentos musicais aqui no Vale do Paraíba. Eu gosto muito de reconhecer a aridez do meu coração, porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é a sinceridade. Eu sempre corri do protótipo de homem pronto, que geralmente o padre precisa ter para gerar autoridade, confiabilidade. Não é muito comum você ver um padre manifestar-se frágil. Aliás, é um papel histórico que foi ficando muito pesado para nós e tivemos uma grande responsabilidade na construção dele. Porque a gente fazia questão de se portar como homens prontos, como se a nossa falta de prontidão pudesse gerar algum desconsolo no povo ou uma descrença. E a gente um dia descobriu que é o contrário, que a manifestação da humanidade do sacerdote é importante até na construção da autoridade dele, inclusive no respeito que ele precisa receber como forma de carinho da sua assembleia, do seu povo. Nós acompanhamos nos últimos anos, e tem ficado cada vez mais frequente, episódios de padres que retiram a própria vida. Isso nos faz pensar muito em como nós olhamos para a figura do padre. Porque você pode até pensar que não tem muito a ver, mas tem. A identidade é uma construção que acontece de dentro e também de fora. Quando eu começo a ter os entendimentos, que é um fruto da razão, uma criança ainda não tem isso. Ela pode até ter instintivamente as aptidões manifestadas, mas não são manifestações racionalizadas, pensadas, refletidas. Quando eu começo a ter as primeiras impressões sobre mim, o que eu gosto, o que devo, o que posso, para que nasci, Eu gosto sempre de dizer, você passa por muitos lugares todos os dias, mas só alguns acendem os seus olhos. Você encontra muitas pessoas diariamente, mas só algumas provocam os seus melhores sentimentos. Então é lá que você quer estar. Como é que a gente descobre a nossa vocação? Quando você identifica onde é que seu coração pulsa mais forte. E aí você tem a sensação não de completude, porque o ser humano nunca vai alcançar a completude. A nossa natureza é precária, nós temos um constante buscar que nunca cessa. Nós nunca estaremos prontos nem satisfeitos. Mas em alguns momentos da vida você percebe que parece que não faltou nada. É ali que você descobre sua vocação. Vai ter dificuldade? Sim, mas vai ser a dificuldade certa. A pior dificuldade é aquela que você enfrenta sendo a pessoa errada no lugar errado. Se você optou pela medicina, vai ter as dificuldades da medicina. Mas se os seus olhos brilham no momento que você está sendo médico, as dificuldades elas são apenas parte do processo. Se você não quis ser médico e acabou se tornando, aí a dificuldade é a dificuldade errada na pessoa errada, no lugar errado.
Vocação é quando você aceita ter descoberto o seu lugar no mundo e assume as dificuldades que são próprias do seu ser no mundo. É o que eu vivo diariamente. Tenho conflitos? Muitos. Tenho vontade de desistir de tudo? Muitas vezes. Mas quando eu estou aqui, falando do que eu acredito, quando eu estou escrevendo, quando eu estou cantando o que eu acredito, quando eu tenho a oportunidade de absolver os pecados de uma pessoa, quando eu tenho a oportunidade, às vezes, num encontro rápido no aeroporto, de dizer a palavra que a pessoa precisa ouvir, ou então quando eu escuto: Padre Fábio, o senhor foi tão importante na minha vida, numa época difícil. Ali os meus olhos brilham, de verdade. É quando você descobre o seu lugar no mundo. Aí a dificuldade faz parte. Quando eu sou padre, muitas vezes, eu posso estar no ofício de sendo padre, sem estar feliz, porque fui empurrado para aquilo. E aí a vida sacerdotal torna-se um fardo. E um padre pesado para si é ainda pior para o povo. Porque o povo, minha gente, tem os seus problemas, tem fofoca, tem. Mas quando o padre trata bem o seu povo, esse povo vai defendê-lo de unha e dente. Por isso que eu preciso estar feliz sendo quem eu sou. E infelizmente, quando um padre tira a vida, ele nos lembra que nós também não estamos livres de cometer o mesmo erro, de cometer o mesmo pecado. Basta que a gente se sinta pronto, basta que a gente não tenha coragem de falar das fraquezas, das dificuldades. Eu me lembro que em 2017, quando eu falei publicamente sobre uma depressão que eu enfrento desde criança, e no início eu nem sabia dar nome a isso, né? Pobre não tem depressão, né? Pobre tem enjoamento, né? Que enjoamento é esse? Durante muito tempo a minha doença foi tratada como enjoamento. Que enjoamento esse menino? Depois, na adolescência, piorou muito. Vocês não fazem ideia de quantas crises suicidas eu enfrentei na minha adolescência, já no seminário. As piores fases foram noviciado, postulantado e filosofia. Aí depois, quando encontrei Padre Léo, ele trouxe tanto sangue para as minhas veias, que minha doença deu uma trégua. E eu vivi um bom tempo sem as consequências dela, sem ela me atormentar tanto. Mas em 2017 foi bravo. E eu me lembro que só de ter coragem de falar sobre aquilo, eu ajudei muitos padres a terem coragem de falar também. O que eu recebi de cartas, e-mails, mensagens nas redes sociais, agradecendo: Padre, eu também enfrento isso. E não tinha coragem de falar com o meu bispo, não tinha coragem de falar com o meu povo sobre isso. E hoje já estou em tratamento. Então, toda vez que a gente reconhece uma fraqueza, uma fragilidade, ela deixa de ter o nosso poder. Que uma coisa é você ter uma fraqueza, você a tem. Outra coisa é a fraqueza ter você. Significa que você não tem controle sobre ela. Ela faz o que quer de você. Por isso que a honestidade é o primeiro passo para todo o processo sério de conversão. Que foi justamente o que Jesus não encontrou no jovem rico. Que erroneamente, equivocadamente, a gente chega até a pensar que a riqueza que Jesus condenou naquele moço fosse a riqueza material. Mas não.
Jesus estava rodeado de pessoas que tinham posses, que tinham bens materiais. Jesus não teve problema com a riqueza material. Ele teve problema com a usura, com a corrupção que o desejo de ter a riqueza gera no ser humano. Ele teve problema com as injustiças sociais, um ter de mais, o outro ter de menos. Com isso Jesus teve problema. Mas a riqueza que Jesus pediu àquele menino para se livrar, eram as arrogâncias dele. Diferente de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, que foram encontrados sem ter o que oferecer ao Senhor. É Jesus que chega e chama: vem comigo. O jovem rico não, ele foi se oferecer. E quando ele foi se oferecer, ele levou o currículo dele para impressionar. Certamente tinha uma admiração por Jesus. Certamente queria ficar por perto. Aí o que ele faz? Leva o currículo dele e fala: Senhor, eu tenho isso, tenho aquilo, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. E Jesus percebe que se trouxesse ele para dentro do grupo, naquele momento, não ia dar certo. Porque para se integrar ao grupo de Jesus, o primeiro passo é o despojamento. Tá bom, você tem riquezas, mas viva como se não tivesse. Significa, você tem o dinheiro, mas o dinheiro não tem você. Você tem prazer em ajudar os outros. Você tem prazer em fazer alguma coisa pelo outro. Porque você tem dinheiro. Não é apenas para um infinito processo de auto-endeusamento. Olha como o dinheiro me faz importante. Olha como eu tenho possibilidade de ser melhor que você. Olha como... Não é isso. Você tem o dinheiro, mas o dinheiro não tem a sua alma. Você é capaz de entender que a sua miséria não vai embora quando a sua conta bancária fica bonita. A miséria humana não deixa de existir quando você enriquece financeiramente. Continuamos miseráveis, porque o dinheiro não pode suprimir a miséria humana. Pelo contrário, ele pode aprofundá-la. Porque por causa do dinheiro e pela sede do dinheiro, e nós estamos vendo nos noticiários aí, os escândalos que envolveram o tal banco, de festas que custavam 200 milhões de reais. De onde vinha esse dinheiro? De quem colocava o dinheirinho lá para render. Que depois, com a quebra do banco, o Banco Central pode dar, que 200 mil só, né? Se você investiu mais que isso, você perdeu. Você vai ter que entrar na justiça. Isso é pecado. Esse dinheiro leva para o inferno. Agora, aquele que você tem, porque você tem uma empresa que você ficou bem sucedido, e você ajuda seus familiares, e você ajuda seus amigos, e você participa das campanhas da sua paróquia, e contribui, e tem prazer em ajudar. Dá uma gorjeta melhor para o garçom que te atendeu. Dá uma gorjetinha lá para o Uber que te levou. Esse dinheiro é abençoado. Então, a riqueza que Jesus queria que o jovem rico deixasse para trás, era a da arrogância do coração, do temperamento. E pode ser que também Jesus tenha notado que o muito dinheiro havia transformado ele numa pessoa arrogante. Então, quem sabe, vendendo tudo e dando aos pobres, ele pudesse entrar no essencial, porque isso também acontece.
É um perigo enorme você passar a vida inteira buscando os bens materiais e não ter tempo para buscar as riquezas espirituais. Aí o bem material se torna um causador de vazios. É doído ter. Não tem alegria. Compra, tem, e não tem nem tempo para desfrutar do que comprou e do que teve. Não há forma pior de ser pobre do que ter e não saber viver o que tem. Então a verdade é o primeiro passo da conversão. Repita comigo você aí. A verdade é o primeiro passo para a conversão. Da mesma forma como o adicto, aquele que tem o vício em alguma coisa, precisa reconhecer que está viciado para iniciar o processo de rompimento com aquilo que o vicia. Enquanto ele negar o vício, ele será propriedade do vício. Enquanto ele não tiver coragem de ficar diante de si, que é também estar diante de Deus, e reconhecer a fraqueza que o habita, nada vai melhorar. O vício vai continuar tomando conta dele. Aliás, eu queria aproveitar que eu estou falando desse despir-se, ficar diante da verdade, eu queria recomendar a nova edição do meu livro Discípulo da Madrugada, que foi relançada pela editora Record. Está em todas as livrarias, você pode comprar também pelas livrarias virtuais, pelos marketplaces que você já está acostumado. O Discípulo da Madrugada é justamente um encontro de um homem muito sábio, de um homem que tinha uma importância dentro do judaísmo na época de Jesus. É o encontro dele com a verdade que Jesus propõe. O discípulo da madrugada só encontra Jesus durante a madrugada porque ele não quer ser visto ao lado de Jesus. E quando ele fica diante da verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele percebe que todos os equívocos que ele cometeu ao longo da vida dele, sendo injusto, sendo prepotente, sendo arrogante, eram resultados de sua religiosidade infértil. Ele descobre que de nada adiantava ter religião se ele não tivesse um coração proposto como Jesus estava propondo. Quem não tem o coração bondoso, amável, amigável, pode até ter religião, mas está muito longe de ser o que Deus quer de nós. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que Ele traga para a sua vida a verdade, que Ele traga para a sua vida o descanso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar,
pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu